Hoje é dia de mitologia aqui no canal. Meu nome é Lucas Franco e vou te contar uma história de mitologia grega que foi 100% escrita por uma inteligência artificial. Sou eu! Uma história que começa com um assassinato misterioso lá no Monte Olimpo e termina com um novo rei dos deuses. A gente já tá cansado de ouvir histórias do Homero, do Hesíodo, do Ovídio. Agora chegou a vez dele, o nosso querido ChatGPT. Que satisfação, aspira. No caso eu já fiz toda a história, tá tudo gravado e daí eu vou só contar aqui, né, usando também as minhas palavras só para o vídeo não ficar gigantesco, porque ele pode ser bem redundante às vezes. Mas tudo que você vai ouvir aqui saiu de lá, eu não vou acrescentar nada e nem tirar detalhe nenhum. Então já deixa aí o seu like e vamos direto para o vídeo. Você se prepare para essa viagem. Eu queria que o plot principal fosse criado pelo próprio chat, então meu comando inicial foi bem amplo. Escreva uma história inédita sobre a mitologia grega que começa no Monte Olimpo e termina com uma morte misteriosa. Daí ele poderia seguir a história literalmente em qualquer direção. Eu só não imaginava que ele escolheria a mais bizarra de todas. Vai vendo. A história começa numa grande festa no Monte Olimpo, onde estavam todos os deuses. Eles bebiam, dançavam e se divertiam, celebrando a vitória sobre os titãs e o controle do mundo. Então dá a entender que foi uma festa que aconteceu logo depois da titanomaquia, pelo menos né, nessa nossa realidade alternativa aqui. E ele continua. De repente, uma figura estranha apareceu no meio da festa. Era uma mulher de beleza incomparável, com cabelos negros e olhos brilhantes como estrelas. Ela se aproximou dos deuses com um sorriso sedutor nos lábios e disse: "Olá, queridos deuses, eu sou Nyx, a deusa da noite. Vim para participar da sua festa." Em momento nenhum eu falei da Nyx lá no meu comando, né? Achei no mínimo curioso que o chat escolhesse justamente essa personagem, né, tão obscura para uma história no Monte Olimpo. E ele continua dizendo que os deuses ficaram impressionados com a presença dela, mas que prontamente a convidaram para se juntar a eles. Diz ainda que os deuses ficaram impressionados com a graça e com a beleza dela. Eu não lembro de já ter visto algo assim sobre Nyx nos mitos gregos. Beleza, à medida que a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Os deuses começaram a sentir uma presença sinistra ao seu redor. A luz das tochas começou a piscar e a apagar, criando sombras que se moviam por conta própria. De repente, um grito ecoou pelo salão. Era Atena, a deusa da sabedoria, que havia sido assassinada. Todos os deuses ficaram chocados e se viraram para Nyx, acreditando que era ela a culpada. Mas ela simplesmente sorriu e desapareceu na escuridão. Aí ele me pegou totalmente de surpresa. Uma deusa morta, ainda por cima Atena. Sabemos, né, que deuses não morrem, mas tudo bem. Vamos dar para o chat total liberdade de criação. Se os deuses morreram em God of War, eles também podem morrer aqui na nossa história. E Atena então foi de base. Claro que Nyx, né, imediatamente se tornou a principal suspeita. Mas a coisa piora. Os deuses começaram a investigar o assassinato de Atena, mas não encontraram nenhuma pista. A cada noite, outra deusa era assassinada e a suspeita recaía sempre sobre Nyx, mas ela nunca foi encontrada. Então a gente tem, né, mais deusas assassinadas. Ele diz que sobraram só duas, Hera e Deméter. Então Ártemis, Atena, Hestia, talvez até Afrodite já eram. O tal do assassino ou assassina ainda a solta. Uma noite, Hera e Deméter foram até a sala de troféus de Zeus, onde estavam guardados os objetos mais preciosos dos deuses.
Lá encontraram uma caixa misteriosa que estava trancada e envolta em sombras. Eles abriram a caixa e descobriram que era Nyx, a deusa da noite que havia se transformado em uma forma inanimada. Ela havia sido envenenada e o assassino ainda estava solto. É o quê? Então tá bom, né? Confesso que fiquei um pouco decepcionado com essa reviravolta. Esperava que Nyx fosse mesmo a tal assassina misteriosa. Infelizmente, não só não foi ela, como a resposta ainda seria mais decepcionante. Vai vendo. Hera e Deméter se uniram a Zeus e aos outros deuses para descobrir quem era o assassino. Finalmente, eles descobriram que era Hefesto, o deus do fogo. Ele havia matado as deusas porque estava com ciúmes do amor que elas tinham por Ares, o deus da guerra. Aqui o chat pirou de vez. Então você tá me dizendo que o Hefesto matou Atena e as outras deusas, até mesmo Nyx, porque elas amavam o Ares? Ceboso. Justamente o cara que ninguém ali amava. Se fosse só Afrodite, né, faria sentido, mas Atena? Beleza. Daí essa parte da história termina com o Hefesto preso e exilado para sempre. Mas o mistério das mortes permaneceu como um lembrete sombrio de que mesmo os deuses não são imunes à tragédia. Depois eu pedi para ele continuar a história com a chegada dos filhos de Nyx, que buscam vingança pela morte da mãe. Claro que aí eu tava esperando que aparecesse o Thanatos ou o Hipno, talvez até Eris. Só que não mesmo. Segundo a história do chat, Nyx era uma deusa muito poderosa e respeitada entre os deuses, e a sua morte causou uma grande perda para todos. Mas algo estava prestes a acontecer. Os filhos de Nyx, os Erebos, começaram a aparecer no Monte Olimpo. Eles eram seres obscuros e misteriosos que surgiam da escuridão para cobrar vingança pela morte da mãe. Os Erebos, que eram, claro, liderados por Erebo. O chat não fala nada, mas suponho que sejam filhos dele também. Nos mitos gregos, Nyx e Erebo têm sim alguns filhos juntos. Não se usa essa palavra, né, Erebos, pelo menos eu nunca vi. Mas ela até que faz sentido. Então esses Erebos se reuniram no Olimpo e exigiram justiça pela mãe. Os deuses ficaram assustados, ficaram com medo que pudessem ser uma ameaça para o mundo. Daí decidiram que eles deveriam ser expulsos do Olimpo, mas também concordaram em honrar a memória de Nyx, construindo um templo para ela. Então os Erebos foram expulsos do Monte Olimpo e forçados a viver nas sombras do mundo. Eles prometeram que nunca mais esqueceriam a morte de sua mãe e que um dia, quando fosse a hora certa, voltariam para cobrar vingança contra os deuses. A história termina com a promessa de que um dia haverá uma grande guerra entre deuses e Erebos. Daí eu pensei em uma forma de continuar essa história. Parecia que as coisas ali no Olimpo estavam mais ou menos resolvidas. Então mudei de reino, fui para o Hades. Continue a história agora no submundo, quando Hades e Perséfone descobrem sobre o que aconteceu no Olimpo. Que atitude eles tomariam? Eu deixei essa pergunta no fim, né, porque queria deixar essa decisão para o chat. Será que ele também taxaria o Hades como o grande vilão da história? Naquele primeiro vídeo que eu fiz aqui no chat, né, o Hades parecia um cara até que bem gente fina. Ganancioso, mas gente fina. Então imaginei que a mesma coisa fosse acontecer aqui. Hades, que sempre foi mais cauteloso e observador, sabia que os Erebos eram perigosos e que não podiam ser subestimados. Ele se reuniu com Perséfone e com seus conselheiros para discutir a melhor forma de lidar com a situação. Perséfone, por outro lado, estava determinada a ajudar os deuses do Olimpo e lutar contra os Erebos. Ela se lembrava de Nyx como uma deusa forte e sábia e não podia permitir que sua morte fosse em vão. No fim, eles decidiram que o submundo seria o lugar perfeito para preparar uma estratégia para lutar
contra os Erebos. Aliás, mais do que isso, né, chegaram até a convocar os deuses do Olimpo para uma reunião. Os deuses ficaram surpresos, mas aceitaram o convite. E ali, juntos, eles meio que bolaram um plano para fortalecer as fronteiras do submundo. Tudo estava se encaminhando para que essa guerra contra os Erebos acontecesse ali, justamente porque eles conheciam a escuridão do mundo inferior e podiam se aproveitar disso. O Hades e a Perséfone lideraram a equipe de defesa, trabalhando incansavelmente para garantir a segurança do submundo e do mundo dos vivos. Eles sabiam que não podiam permitir que os Erebos ganhassem a batalha e que precisavam se preparar para uma possível guerra. Então, eu já tinha escrito uma parte da história no Olimpo e outra no submundo. Achei justo que a terceira parte fosse no reino de Poseidon. E claro que ele se aproveitaria dessa treta. Continue a história agora sob o ponto de vista de Poseidon, que não vê mais Zeus como um líder forte e quer se aproveitar dos ataques para tomar o Olimpo. Para isso, ele procura um misterioso aliado. Confesso que aqui eu interferi demais na história, né? Mas eu tive que fazer isso para deixar as coisas mais interessantes. Eu tô passada, chocada. No geral, o chat, eu percebi isso, ele é bem isentão e provavelmente não faria o Poseidon se voltar contra Zeus, que foi o que aconteceu aqui. A história conta que ele observava de longe as discussões de Zeus e Hades e que não conseguia deixar de sentir que Zeus não estava sendo um líder forte o bastante. Com a ameaça dos Erebos crescendo cada vez mais, Poseidon via uma oportunidade de assumir o controle do Olimpo. Ele começou a planejar secretamente uma maneira de tomar o poder dos deuses sem que eles percebessem. Foi então que Poseidon ouviu falar de um misterioso aliado que poderia ajudá-lo a conseguir seu objetivo. Ele convocou um de seus súditos mais confiáveis para investigar e descobrir quem era esse aliado misterioso. Então o grande mistério aqui, né, era quem seria esse aliado misterioso. Se o chat fosse seguir os mitos gregos, provavelmente esse aliado seria Forces ou então Ceto, qualquer um dos descendentes de Pontos. Mas eis que ele me aparece com esse cara. Depois de algumas semanas, o súdito de Poseidon retornou com notícias sobre o aliado misterioso. Era um gigante chamado Eurito que vivia em uma caverna escondida nas profundezas do oceano. Eurito era conhecido por ser extremamente poderoso e ter habilidades mágicas incomparáveis. Claro que o gigante Eurito não existe, né, nos mitos gregos. Até tem um rei Eurito, mas é outro cara. O Homero conta que era um arqueiro tão habilidoso que desafiou o próprio Apolo e por isso ele foi assassinado. Tem ainda outra história com o Heracles, mas nada de gigante das profundezas. Beleza, né? Vamos continuar na história porque tá acabando. Eurito aceitou a oferta de Poseidon e prometeu usar os seus poderes para ajudá-lo em seu plano. Juntos, eles começaram a traçar um plano para enfraquecer os deuses do Olimpo e facilitar a tomada de poder por Poseidon. E eles começaram com pequenos ataques que foram atribuídos aos Erebos. Os deuses do Olimpo estavam ocupados preparando-se para a ameaça deles e não perceberam que era Poseidon quem estava por trás dos ataques. Aí veio o plot twist. O tal do Eurito tinha os seus próprios planos e também queria governar os deuses, é claro, né? Um dia, quando Poseidon visitou Eurito em sua caverna para discutir ali o próximo passo, o gigante o traiu e o atacou com sua magia. O Poseidon mal conseguiu se defender e escapar da caverna de Eurito. Ele percebeu tarde demais que havia confiado em um aliado perigoso e não havia prestado atenção em seus próprios interesses e ambições. Aí eu achei, né, que já estava tudo pronto para a batalha final. A gente tem um Zeus enfraquecido, um Hades meio que no comando e um Poseidon traído, derrotado. Parecia o momento perfeito para a batalha final
e foi o que eu pedi para o chat. Escreva agora a cena final, quando os deuses do Olimpo que sobreviveram, junto com o Hades e as forças do submundo, enfrentam as forças dos Erebus e de Eurito, numa guerra que vai definir o novo governante do mundo. E ele não será Zeus, que morrerá em batalha. Aqui eu só queria ver quem que o chat colocaria como novo rei dos deuses, sem o Zeus. E o Zeus liderava a luta do Olimpo com sua espada em punho, mas estava claro que sua energia estava se esgotando rapidamente. As forças dos Erebus e Eurito eram mais fortes e numerosas do que haviam previsto, e a luta estava levando os deuses à exaustão. Daí apareceu Eurito, visivelmente mais poderoso do que antes, e ele assumiu a liderança dos Erebus. A batalha se intensificou ainda mais, e Zeus, apesar da sua coragem, foi atingido mortalmente por uma magia poderosa de Eurito. Os deuses ficaram chocados e desorientados, perdendo um de seus líderes mais fortes. No entanto, o sacrifício de Zeus reacendeu a chama da luta. Os deuses e Hades se uniram em uma força única e avançaram, sem medo, contra as forças dos Erebus e Eurito. A batalha final foi feroz e durou horas, mas no fim as forças dos deuses prevaleceram. Com o fim da guerra, restava aos deuses escolher o seu novo líder. E eu pensei que a escolha fosse demorar um pouco mais. Só que não, já estava ali logo no parágrafo seguinte, onde foi dito que Hades foi escolhido o novo líder, reconhecido por sua liderança sábia e corajosa durante a guerra. Esse Hades que você está vendo aí também foi gerado por inteligência artificial, agora como o deus do Olimpo. Com a ordem restabelecida no mundo divino, Poseidon se aproximou de Hades e pediu desculpas por suas ações passadas. Ele jurou lealdade ao novo líder e prometeu trabalhar ao lado dele para manter a paz no Olimpo. A morte de Zeus deixou um vazio na liderança dos deuses do Olimpo, mas com Hades à frente, eles conseguiram se unir e se fortalecer. O mundo divino encontrou sua paz novamente e os deuses continuaram a ser adorados e reverenciados pelos mortais que admiravam sua força e sabedoria. Então esse foi o fim da história. Eu vou chamá-la de Erebomaquia, a guerra contra os Erebus. Será que dá pra gente continuar ela de alguma forma? Como será que ficou a composição dos 12 deuses do Olimpo depois disso tudo? Já deixa aí nos comentários se você quer mais vídeos como esse aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um abração e até o próximo vídeo.